equipe vai ser aquela que treinou ontem, inclusive com o Thalisson, você preservando devido ao cartão? Não, ainda, para ser sincero, eu não decidi em relação ao aproveitamento de Thalisson ou não no jogo. A equipe muito provavelmente vai ser a que treinou ontem. A dúvida que fica agora aí, que a gente vai definir, não só pela questão do cartão, mas também pela questão física dele, de condição. Vou conversar com o atleta hoje, a gente deve inserir ele no grupo, no treinamento. E aí até domingo eu defino se o Thalisson vai participar ou não desde o início do jogo, que ele vai para o jogo, isso é certo. Agora se ele vai começar ou não, é uma definição que a gente vai manter aí até sábado, até domingo, essa dúvida ao dia do jogo. O resto foi a equipe que começou o treinamento de ontem. Poxa, Busca, é verdade que a formação do Fortaleza com 2 atacantes, pela tua ótica, esse esquema não dá certo no Fortaleza, não? Não, acho que não tem nada a ver, não existe esquema que dê certo ou não dê certo, cada jogo tem sua história, cada adversário tem uma forma de se posicionar. O importante é que nós temos uma variação de posicionamento com os mesmos jogadores, né? O Daniel pode jogar por dentro, pode jogar pelos dois lados, já provou isso. O Maranhão pode jogar mais para a esquerda, pode jogar mais para a direita, pode jogar por trás do referência centralizado. Então, são opções que a gente tem para mexer ali com as peças. Isso é muito bom para o treinador e muito difícil para o adversário, porque atrapalha na análise do adversário. Mas todas elas a gente em algum momento apresentou virtudes e em alguns momentos também não apresentou. Apresentou alguma situação vulnerável, natural no futebol e na vida também. Você nunca tem só o bônus, né? Você tem um ônus em cada decisão que você toma. Só observação, eu falei com relação a Adriano e Lúcio Maranhão, fez outro aqui no assunto. Ela são 2 atacantes, 2 centroavantes. Eu costumo dizer o seguinte, eu me apego muito pouco à nomenclatura em relação à posição. Eu me apego muito pouco. Eles têm funções a exercer, que a gente deixa muito bem definida aqui durante a semana de treinamento. Atribuições sem a bola, na parte defensiva, atribuições quando a gente tem a bola, na parte ofensiva. Independente de quem joga, a gente procura passar orientações para os jogadores, para que a gente tenha sempre movimentação constante, para que a gente dificulte a parte defensiva dos nossos adversários. Então, eu não consigo ver, né, nessa ótica de que não funciona 2 atacantes. Eu acho que tem possibilidade sim, e a gente vai continuar trabalhando, como eu falei anteriormente, várias situações para que a gente possa ter um leque de opções quando chegar no momento decisivo da competição. Marcelo, uma boa atuação contra o Águia e uma boa vitória do Fortaleza seria um momento bom para o time para entrar bem no futuro mata-mata? Sim, é importante a boa atuação e, em consequência, o resultado positivo. Eu sempre procuro falar aos atletas que a performance está muito associada ao resultado. Se joga bem, a maioria das vezes você vai conseguir bom resultado. Então, a nossa preocupação maior hoje é fazer uma boa apresentação perante o nosso torcedor, voltar a ganhar, já que nós empatamos o último jogo em casa, e em consequência dessa boa atuação, dessa boa performance, conseguir o resultado que para a gente é fundamental para que a gente se mantenha brigando ali nas primeiras colocações, já que é a última rodada da competição. Existe alguma vantagem, Chamusca, entrar em campo já sabendo a posição final dos times do grupo B? De lá? Sim. Para mim nenhuma, porque independente de quem venha de lá, são adversários difíceis, que estão, a maioria deles, com exceção assim, do Brasil de Pelotas, que vem, vamos dizer, perdendo um pouquinho de performance, né? Nas últimas rodadas, perdeu o último jogo em casa, eles são muito fortes, jogando lá na casa deles e acabaram perdendo, e eles estão sofrendo um pouquinho nessa reta final da competição. Mas os outros todos estão em fase de crescimento e não existe escolha de adversário. Nós vamos jogar aqui para ganhar do Águia de Marabá, fechar com 36 pontos, e o que Deus mandar para a gente vai aceitar e vai trabalhar para passar, que esse é o nosso objetivo. Chamou-se que existe diferença na escola gaúcha para a escola paulista, podemos chamar de escola? Sim, claro que são escolas diferentes, sim. Apesar de que o futebol está muito globalizado, não tem mais isso de... Por exemplo, tem muitos jogadores que estão jogando no Juventude que jogaram no Campeonato Paulista, outros que estão jogando em São Paulo que já jogaram no Juventude.
O Zulu, por exemplo, que é o atacante do Juventude, estava com a gente aqui o ano passado, jogando no Nordeste, jogando em casa. Então hoje o futebol está muito globalizado. Agora, a escola gaúcha é uma escola mais de força, eles trabalham muito bola aérea, são jogadores mais encorpados. Isso muda um pouquinho, às vezes, a característica da equipe. Mas o futebol hoje está muito globalizado. Eu acho que você não consegue identificar pela escola a característica do seu adversário. Poxa, moça, aqui é a aposta, o Fortaleza vai chegar nos jogos decisivos, um companheiro nosso de rádio falando, que vai, nesses jogos decisivos, com esse time que vem atuando ao longo da competição. Esse time que você vai colocar, que não está nesse momento, o Thales voltando. E principalmente eu colocaria o Maranhão, que foi um jogador que você fez um trabalho com ele, para que ele voltasse a marcar e ele conquistou essa posição. A gente está procurando buscar o melhor para os 2 jogos decisivos. E esse melhor a gente vem analisando jogo a jogo, não é agora no momento final. E a gente teve jogadores que chegaram, como o Ricardo, que chegou e teve algumas oportunidades, mas acabou se lesionando e perdendo aí um tempo para se recuperar, mas que voltou já fez a sua 2ª semana de treinamento e vem evoluindo a cada treino. O Adriano chegou com uma ambição muito grande, trabalhando muito forte e querendo buscar o seu espaço também. Aí a gente tem jogadores que já estão desde o início da temporada, onde a gente tem um conhecimento maior e estão mais entrosados, mais encaixados no nosso modelo de jogo. Então, eu estou muito feliz porque eu não estou vendo jogador em departamento médico, né? Hoje a gente só tem o William, que fez uma cirurgia, o resto está todo mundo no campo. Isso me deixa muito contente, porque me dá, e eu vendo a intensidade e a qualidade do treino ontem, me dá a certeza de que nós temos um elenco muito qualificado e que a gente tem um leque de opções para montar a equipe para esses jogos finais. Ô Marcelo, você falar nisso, você tem, observando ali, quase na totalidade, em 17 jogos você utilizou 29 jogadores do elenco. Isso também é importante para a reta final, né? Isso dá uma demonstração de que todos os jogadores estão entrando, estão conseguindo ter performance, isso é muito importante, a gente não perde o padrão de jogar e a gente consegue ter bons resultados, até porque nós conseguimos garantir a nossa classificação algumas rodadas atrás e chegamos a 30 pontos primeiro que todas as outras equipes no campeonato, que para mim, na minha matemática, era a pontuação que garantia. Claro que os confrontos fizeram com que a gente só pudesse garantir matematicamente numa sequência, mas eu falei desde o início aqui ao nosso amigo Lucas Catribe ali, que com 30 pontos dificilmente não entraria no G4, né? Não se consolidava no G4. Então, eu acho que esse entra e sai é uma demonstração que o elenco é forte e que a gente está procurando dar e deixar todos eles numa boa condição para o momento decisivo da competição, que há 2 semanas praticamente aí, né, à frente, a gente vai começar a disputar. O Chamusca, 3 jogos que o Fortaleza não vence. É um alerta para o Fortaleza recomeçar a vencer a partir deste domingo? Não, a gente sabe que tem que vencer. E o ano passado a gente ganhou muito e quando ganhava muito diziam assim, não adianta ganhar agora. Então, 3 jogos é o momento da competição, são os adversários, não tem receita pronta para se classificar. O ano passado eu me lembro que o Paysandu, até hoje o ex-presidente do Paysandu, Van Dijk, que é meu amigo, liga para mim agradecendo que a gente classificou o Paysandu aqui porque ganhou do Asa e o Paysandu foi para a final da Série C. Então não tem receita pronta. A gente pode ter empatado agora, ter empatado tomando um gol no último, nos 45 do Confiança, aí depois cresce e vai para o momento decisivo, com uma outra postura. O futebol não tem receita pronta não. Importante a gente estar com os jogadores preparados e entendendo de que a gente tem que ganhar os jogos e vai ter que fazer 180 minutos, porque o regulamento diz que a partir da semana que vem acabou o campeonato, é um campeonato novo, né? Porque tudo que a gente fez não valeu mais de nada, porque a gente não teve vantagem nenhuma pelo que a gente fez. Então é um campeonato novo e a gente vai se preparar para esse novo campeonato. Relação nisso, o Chamusca, ano passado muito se disse que o Fortaleza acabou perdendo o acesso no primeiro jogo contra o Macaé. Existiu essa cobrança para cima de você? Como é que você pretende armar esse time para o primeiro jogo, jogando fora de casa, já que o gol como visitante tem uma vantagem muito grande? Não existiu cobrança em relação a isso, porque os que estavam aqui internamente, diretoria, comissão técnica, viram que nós trabalhamos o tempo todo para essa receita que vocês falam, que é a receita
pronta, ideal. A receita ideal dos 180 minutos. Eu ouço os senhores falarem de vez em quando. Fazer gol na casa do adversário. Você acha que o Vasco foi jogar com o São Paulo lá, perdeu de 3-0 porque quis? Eles não quiseram fazer gol não na Copa do Brasil lá? Agora, infelizmente, tem um adversário. E o Macaé fez um jogo bom, nos impôs algumas dificuldades. E nós acabamos empatando 0-0. Mas eu sei, eu inclusive tenho uma experiência, eu não sei se os senhores se lembram, quando eu fui contratado aqui no Fortaleza, em dezembro de 2013, o discurso da diretoria para me contratar é porque eu era bom de mata-mata, aí aqui eu me parecia ser ruim, porque o futebol é assim, ele é cíclico, né? Ele está o tempo todo mudando. Então eu vim aqui porque em 2013 eu consegui passar 4 fases da Copa do Brasil no mata-mata, eu consegui subir o Salgueiro em mata-mata, porque a competição lá também era mata-mata, e eu vim com essas credenciais, mas aí eu perdi um mata-mata, eu passei a ser ruim de mata-mata. E esse ano nós disputamos alguns mata-matas, conseguimos no estadual passar por 2, inclusive com o nosso principal rival, conseguimos na Copa do Brasil avançar no primeiro mata-mata, e os 2 que nós fomos eliminados foram nos pênaltis. Ou seja, não existe receita pronta, é melhor jogar o primeiro em casa, porque aí você faz o resultado. Aí você tem que fazer o resultado em casa, porque se você toma um gol em casa também, o segundo não adianta mais nada. É melhor fazer gol fora, porque em casa você vem mais tranquilo. Tudo isso, teoricamente, funciona, mas na prática não é assim, porque existe o adversário, existe a característica do jogo, existe o clima, existe a torcida do adversário que às vezes lhe pressiona, existem situações de jogo que infelizmente, ou felizmente, nós não temos controle. Imagine se o treinador tivesse controle de tudo, o futebol ia ser muito chato, né? Pretensões suas com relação a Jabota, ele superou as expectativas e você pretende contar com o atleta utilizá-lo aí nessa reta final? Olha, nós trouxemos o atleta numa condição, eu até já falei isso aqui, para que a gente pudesse avaliar a condição dele, já que ele tinha muito tempo sem jogar e tal. Então a ideia é da gente ir inserindo gradativamente o atleta. O que ele mostrou quando ele chegou aqui é que ele estava numa condição boa, está no peso, está numa condição física de razoável para boa, vem demonstrando isso nos treinamentos, tem um bom potencial de chute, mas o Jean não veio para ser o salvador nosso, nem vai chegar aqui para resolver nossos problemas não. Ele vai ser mais um jogador que está sendo inserido e pode sim nos ajudar, como todos os outros que a gente vem trabalhando para dar a melhor condição. Marcelo, essa parada de 14 dias, né, sem uma partida, será boa para o Fortaleza, o time que vem sempre na cor da classificação ou não? Olha, a sequência da competição seria o melhor, porque hoje nós temos uma série de jogadores que já estão aí num processo muito adiantado de ganho de condicionamento, que vinham em departamento médico, mas infelizmente é o que eu sempre falo, a gente tem que respeitar o calendário. O calendário faz com que a gente tenha uma semana, a gente vai melhorar a condição desses jogadores que estavam aí se recuperando, né? E que hoje estão trabalhando no campo. Então, para a gente acabou tendo até um lado positivo. Mas quando você vem embalado, vem com bons resultados, como por exemplo ano passado, nós fizemos um jogo muito bom contra o Asa aqui na última rodada, com boa performance, um estádio cheio, a torcida saiu elogiando a postura do time, a gente fez um jogo muito forte contra o Asa de Arapiraca, e eu falei até anteriormente que a gente conseguiu eliminar o Asa naquele momento, que eles dependiam da vitória aqui, para poder seguir na competição, e acabou a gente parando, ficando 15 dias sem jogar, isso tudo traz um certo desgaste. Aqui em Fortaleza, infelizmente, você tem uma dificuldade muito grande para arranjar jogos amistosos, né? Adversários que possam vir, fazer jogo igual, e sem ter confusão, que ainda tem isso, você tem que escolher o adversário aqui, para você não machucar seus atletas ou não criar confusão, porque às vezes você traz adversário que, em vez de vir fazer um jogo treino, os caras querem fazer jogo da vida, mostrar para o Fortaleza que ele tem condição de jogar no Fortaleza, aí acaba te atrapalhando. Então, isso traz um certo desgaste, um certo transtorno, que a gente tem que saber administrar para chegar fortalecido nas 2 semanas que a gente vai decidir o nosso futuro na competição e na temporada também, porque o objetivo maior é o acesso, sempre foi falado desde quando eu cheguei. Ô Marcelo, ano passado você teve toda a temporada, 50 jogos, da Série C perdeu um jogo apenas e terminou de forma invicta nos 2 mata-mata e não acendeu. Qual é o comparativo em relação ao grupo do ano passado para esse grupo? Esse grupo, na tua concepção, é melhor, está sendo melhor o ano passado? Faz um comparativo. Não, eu acho que os dois grupos são muito qualificados, são bons grupos,
Eu gosto muito dos dois ambientes, assim, eu vejo um ambiente muito salutar, de vínculo, de amizade entre os jogadores, dia a dia aqui de muita entrega, de muito comprometimento, tá? E a única coisa que eu tenho a pontuar, que eu acho um pouquinho diferente, é que esse ano a gente tem características de jogadores um pouco diferentes, que nos dá uma condição de mudar a forma de jogar da equipe, porque o ano passado o time, eu uso até essa nomenclatura, o time era um pouco engessado, nós não tínhamos uma variação com os mesmos jogadores de mudar. Hoje eu tenho, como eu falei até anteriormente, eu posso utilizar Maranhão pelo lado direito, pelo lado esquerdo, por dentro, Daniel por dentro, Daniel por fora, eu posso usar dois atacantes de mais mobilidade, por exemplo, já jogamos com Adriano e Maranhão, mas posso jogar com Lúcio, que tem mobilidade, mas também é o 9, posso jogar com mais 9, que é Ricardo. Então, ano passado a gente tinha uma certa dificuldade nessa formatação. Na hora que a gente ia mexer, a gente não conseguia mexer muito na estrutura da equipe, porque os jogadores eram jogadores que tinham características diferentes. Esse ano a gente tem um grupo com mais mobilidade, uma condição de mexer, e isso atrapalha muito o adversário, que acaba ali estudando e você vem jogar de uma forma diferente. A maior parte da competição até agora, acho que o Fortaleza esteve na primeira colocação, acabou perdendo essa liderança na última rodada. Até aqui, a sua avaliação é totalmente positiva ou tem alguns detalhes que te chatearam, como esses últimos jogos sem vencer? Não tem nenhum detalhe assim que tenha tirado a minha tranquilidade e meu equilíbrio. Agora, você não pode falar que quando você, por exemplo, está ganhando um jogo e o adversário empata no final do jogo, você não tem um estresse por isso, não tem um desconforto, você não fica chateado. Nós trabalhamos sempre para buscar, para ter resultado, para ter vitórias. Isso, quando não acontece, e a forma como o resultado é construído, traz, principalmente no pós-jogo, um certo desgaste. Eu costumo dizer aos meus atletas que eu preciso de 12 horas para me recuperar, e pós 12 horas eu já estou pronto para o próximo embate, para a próxima batalha, até porque nós precisamos preparar para a próxima batalha. Então, não tem nada. O planejamento foi feito para chegar classificado nas últimas rodadas, nós conseguimos executar. Como você mesmo falou, a maior parte do campeonato nós puxamos como líder da competição. Se eu não me engano, é a segunda vez que nós perdemos, uma por saldo de gols e essa agora por número de vitórias, não por pontos. Então isso nos dá a certeza de que tudo foi feito com planejamento, e a gente está num caminho muito bacana, muito interessante. Uma outra coisa que eu acho que aconteceu esse ano, nós tivemos alguns revés em alguns jogos aí, e perdemos um pouquinho mais. O ano passado nós perdemos um jogo só, esse ano foram 2, né? Sofremos empate em final de jogo, né? Perdemos com um gol lá em Arapiraca no final de jogo. Isso acaba trazendo uma maturidade para o grupo, para a comissão técnica, para o próprio torcedor, e passar a entender melhor como é que está funcionando as coisas. Então eu acho que, de certo modo, esse ano nós sofremos um pouquinho mais, sangramos um pouco mais. Isso acaba ali criando, é por isso que a gente chama de cascudo, acaba ali criando uma casca na hora que você vai chegar no momento de decidir, e você chega mais fortalecido por todas essas situações que eu enumerei. Chamusca, 2 perguntinhas numa só. Você chegou aí filosofando, citando frase do Tite aí, em que é que vai ser útil a você? E segundo, o Fortaleza é que ele marca mais gols no primeiro tempo e menos no segundo. Olha, eu não consigo ver nenhuma, falando da segunda, né? Nenhuma relação de performance, de rendimento com essa situação. Acho que a gente sempre trabalha para ter equilíbrio. Agora, é um time maduro. E o time maduro, quando ele faz o resultado, ele às vezes joga uma boa parte do jogo controlando, diríamos assim, e mantendo aquele resultado que foi conquistado. Isso às vezes acontece. O time também tem uma característica de boa qualidade assim na transição em contra-ataque. Então às vezes a gente espera isso, parece que você está chamando o adversário, mas você está, na verdade, trazendo o adversário para o seu campo para ter espaço para contra-atacar. Então é um perfil do grupo, dos jogadores, e uma característica do time. A cada time que você joga e que você prepara, ele tem uma característica diferente. Por exemplo, o Salgueiro, a gente jogava
em um modelo de jogo de linha de 3, às vezes virava uma linha de 5, onde o ponto forte era jogar no erro do adversário. Aqui a gente consegue propor, às vezes, o jogo bem, controlar bem, jogar com posse de bola, e às vezes também a gente baixa um pouquinho a linha para o adversário vir, a gente jogar no contra-ataque. Isso a gente tem conseguido, né, fazer um balanço assim, muito bacana em relação às situações que acontecem no jogo. Então não consigo fazer uma relação, nem falar que é uma característica minha, que não é. Inclusive, teve uma época aí que eu fiquei muito marcado aqui no Campeonato Estadual, que tinha um tempo técnico, que sempre o time melhorava no tempo técnico, no intervalo, porque eu fazia algumas intervenções. Então eu não consigo fazer uma relação entre o nosso trabalho e essa questão dos gols acontecerem mais no primeiro tempo. Eu trabalho para começar forte o jogo e a gente manter equilíbrio e intensidade até o final. Mas isso às vezes a gente não consegue controlar, o que eu sempre falo, tem uma série de outras questões que saem do controle do treinador. Em relação eu gosto muito de ler, não gosto de filosofar, na verdade, eu gosto de ler e vejo o Tite como um treinador muito preparado, muito assim, equilibrado nas suas posições, sempre muito bem nas suas oratórias, e serve de inspiração, claro, para nós que nós estamos começando. Ele já tem um currículo vasto, né? Já tem uma história muito grande no futebol, de títulos, de bons trabalhos, então serve de inspiração. A gente procura passar um pouco do que a gente fala aqui para os jogadores também, que eu acho isso importante. Vamos só para fechar, fugindo do foco do jogo aí, ontem nós tivemos o sorteio da Copa do Nordeste, e o Fortaleza ficou no grupo D, e a ausência foi só do adversário, o Ceará, que não ficou no mesmo grupo. O Sport entrou no grupo. Isso, na tua opinião, colocaria o Fortaleza como favorito para o ano que vem na Copa do Nordeste? Não, o favorito é o Sport. Se é o único clube da Série A de todos, né? Hoje, na realidade de hoje, a gente tem clubes como o Bahia que estão brigando para subir, Santa Cruz, Sampaio Corrêa, está todo mundo na luta aí para subir. Então hoje, se tem um clube favorito pelo investimento, pela estrutura e pela própria história da competição, é o Sport, né? E é o único clube que caiu da nossa chave. Então hoje o favorito a se classificar seria o Sport, teoricamente, antes da bola rolar. Depois que a bola rola, amigo, aí muda-se tudo. A gente sabe como é que é futebol. O que a gente percebe é que é um grupo muito equilibrado. O ano passado foi muito difícil jogar contra o River. O ano passado, não, desculpe, esse ano foi muito difícil jogar contra o River, jogar contra o próprio Botafogo, que é um adversário que nós estamos sempre nos confrontando aqui na Série C. Então é dureza, e as outras chaves também, cada uma com a sua característica. Mas eu vejo, na verdade, assim, hoje, se a gente tivesse que apontar um favorito na nossa chave, tem que ser o Sport, né? Pelo investimento do Sport hoje, falando de Nordeste, é o clube que mais investe, tem a maior folha, e é o único clube hoje que está na Série A.